E aí, meu pai, a moral da história, né? Empresário que não controla a sua agenda vira a agenda dos outros. Muito bom te ver por aqui e hoje eu quero falar contigo sobre aquele tipo de empresário que trabalha 10, 12, 14 horas por dia e não consegue ver a empresa crescer, tá? Eu fui esse cara por muito tempo. Então o que eu vou te contar hoje é uma história minha que talvez você esteja passando. Você montou a tua empresa, você tinha o teu sonho, você tinha os teus objetivos, só que parece que com o tempo a empresa começa a consumir mais do que a gente tem disposição para entregar. Porque você fecha um contrato maior, você fecha um trabalho mais estratégico e acaba que muitas vezes você tem que ficar de 8 às 8 na empresa, de 8 da manhã às 10 da noite. Eu já cansei de chegar às 8 na empresa e sair meia-noite. E eu vou te falar de coração, isso não é saudável. É diferente você fazer um sprint, por exemplo, neste momento que eu gravo esse vídeo, eu estou fazendo um sprint de 40 dias, combinado com a minha esposa, com a minha família e com a minha equipe, que durante 40 dias eu vou trabalhar por 12 horas por dia para gerar esse volume de conteúdo que eu estou gerando aqui para o YouTube, Spotify, Instagram. Então isso está combinado. Aí tudo bem. Mas o tema do vídeo de hoje é exatamente trazer para você quando isso vira uma rotina e não um projeto pontual. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Até 2022, mais ou menos, eu tenho agência desde 2014. Então, de 2014 a 2022, durante 8 anos, praticamente, eu trabalhava quase todos os dias 10, 12, 14 horas por dia. Tá? Isso durante a semana. Fora final de semana, que também eu fiquei por muito tempo trabalhando. Ganhei peso, perdi casamento, perdi amizade nesse período. E aí eu te falo, cara, isso não é saudável. E isso normalmente acontece, o que eu percebo, é quando você acaba não tendo controle da sua agenda. Eu passei por isso de 2022 pra cá, que foi quando a minha esposa atual engravidou, e aí meu filho nasceu um pouco depois, que eu comecei a pensar mais na questão do horário para parar de trabalhar. Por exemplo, eu tive um sócio, que por sinal é meu irmão, que após o filho dele nascer, o Telzinho, ele começou a só trabalhar até 6, 7 da noite no máximo. Eu ficava revoltado. Só que ele falava assim, cara, um dia você vai ser pai e você vai entender. E hoje eu falo, o Thiago estava certo. Após ter sido pai, eu fui entender que, de fato, o empresário saudável, ele não tem que ficar trabalhando todo santo dia, o ano inteiro, até 10 da noite, meia-noite. Isso está errado. Só que a gente, às vezes, por querer fazer demais, ou por querer crescer a empresa muito rápido, a gente escolhe pagar esse preço. O problema é quando isso acaba virando a rotina da sua vida. Esse vídeo aqui de hoje, eu tenho aqui minha colinha aqui embaixo, eu vou te mostrar algumas coisas que eu faço hoje para estar com a vida mais equilibrada, só que lembrando, um disclaimer, neste momento eu escolhi 40 dias de extremo trabalho para começar a produzir conteúdo, tá? Se eu tirar o conteúdo hoje da minha vida, eu consigo ter uma agenda que eu trabalho ali até 7 da noite, beleza? E eu já tô criando processo para, ao final dos 40 dias, conseguir tocar a agência, tocar a consultoria de vendas e criação de conteúdo, trabalhando só até as 7 da noite. E eu vou te mostrar aqui um pouquinho das estratégias que eu vou utilizar para fazer isso e eu te recomendo que você faça igual, tá? Por quê? Porque normalmente o que eu percebo esse empresário, ele se predispõe a trabalhar por muito tempo, tá? Ele não controla a agenda dele, e ele se vê atolado de tarefa operacional em cima de tarefa operacional. Então, começa a pensar o seguinte, se o que você está fazendo são de fato tarefas que só você pode fazer, ou se você pode passar para a sua equipe. Porque muitas vezes, pelo empresário, ele às vezes ser um pouco mais centralizador, ele acaba trazendo para si coisas que outras pessoas poderiam fazer, que o time dele poderia fazer. E quando você tem um bom controle de agenda, quando você controla os seus horários, fica muito mais fácil de você criar um bloco de agenda livre, você criar um bloco para você ir para academia, para você fazer uma luta, para você passear com seu filho, enfim. Não sei se você vê isso hoje no Instagram, mas é muito comum os gurus postarem hoje em dia o tempo livre deles. Então eles mostram que 3 da tarde eles estão fazendo jiu-jitsu, que é um horário que teoricamente é o auge do trabalho, né? E por que eles postam isso? Que é para vender para você que eles são organizados e que se você seguir o método deles, você vai conseguir também se organizar.
Porque normalmente esse horário de 3 da tarde é onde o pau tá quebrando na empresa. Coisa para fazer, cliente, reunião. Então, quando você consegue ter mais controle de agenda, fica muito mais fácil para você conseguir, por exemplo, fazer um jiu-jitsu 3 da tarde. Para você conseguir buscar seu filho no colégio às 5, por exemplo. Eu, por muito tempo, peguei o Eric na creche às 5 da tarde. Hoje, eu inverti com a minha esposa. Hoje eu levo ele na creche de manhã e ela pega final do dia. Só que após eu terminar os 40 dias de produção muito intensa de conteúdo, eu quero voltar a pegar ele na creche esse horário. Por mais que depois eu trabalhe mais um pouquinho. Só que é importante você ter esse controle. E esse controle, se você é empresário, você consegue criar. Desde que você use agenda, tá? Eu, por muito tempo, lutei em usar agenda. Eu sempre gostei de ter horário livre. Eu odiava ter várias reuniões sequenciais, horário para tudo. Só que eu percebi que quando você começa a crescer, você tem que ter isso. E hoje eu sou absolutamente viciado na agenda do Google. Se você utiliza agenda física, papel, se você utiliza a agenda da Apple, cara, não tem problema nenhum. Só utilize alguma ferramenta de controle de horário que você consiga cumprir, tá? Quando eu comecei a usar a agenda do Google, o que acontecia? Eu esquecia de atualizar ela. Então eu não usava ela bem porque eu esquecia. O que eu fiz para resolver? Comecei a botar alarme no celular para tocar, para me lembrar de usar a agenda. Fiquei assim umas 2 semanas, tá? Depois de 2 semanas tocando de manhã, à tarde e à noite o alarme para olhar a agenda, eu comecei a lembrar de usar. E hoje eu sou um absoluto viciado em agenda do Google. Tudo que você marca comigo, eu lanço na agenda na hora e eu consigo ter um dia mais equilibrado, tá bom? E aí eu vou te passar 3 tipos de agenda que você, empresário, tem que ter, tá? A primeira é a agenda operacional. Isso é o que possivelmente hoje toma mais tempo seu. Se você empreende já há 3, 4 anos, tu já entendeu que em algum momento você precisa ter equipe. Tem muito empresário que fica anos para contratar equipe. Eu levei, por exemplo, uns 2, 3 anos para contratar meu primeiro funcionário, porque eu acreditava que eu conseguia fazer tudo sozinho. E até dá, mas há um preço de crescimento muito alto. Tá? A tua margem de lucro é maior, só que você fica atolado de trabalho. Aí você trabalha 10, 12, 14 horas por dia. Só depois de 2, 3 anos que eu comecei a ter equipe de verdade. Tá? E aí eu fui entender que muito do que eu fazia era operacional. Eu peguei as minhas coisas operacionais e comecei a passar para o time, para liberar a minha agenda. Quando começou a liberar a minha agenda, eu percebi que começou a sobrar tempo para gerenciar o meu time. Essa questão de gestão de time, de pessoas, é a sua agenda tática. Então você tem que ter horários para cumprir a operação da tua empresa, coisas que você faz no dia a dia, mas é muito importante que você tenha lançado na sua agenda horários de gestão tática, onde você vai ver se o time está usando o CRM, se o time está cumprindo as tarefas, fazer reunião de acompanhamento, reunião de feedback, tirar alguma dúvida, acompanhar mesmo as pessoas, tá? Esse é o momento que você para de ser o protagonista e eles começam a ser o protagonista. E você, como gestor, aí você veste o chapéu de gestor. Tu para de ser operador e você veste o chapéu de gestor. Você vai gerenciar essas pessoas para que elas levem a sua empresa para o nível que você quer chegar, tá? E o terceiro tipo de agenda é a agenda estratégica, que essa eu percebo que tem muito empresário que não cumpre. Porque o que é a agenda estratégica? É literalmente você estruturar o crescimento estratégico do seu negócio. É onde você, muitas vezes, sai do computador, você sai da parte tecnológica e você começa a pensar no crescimento. Todo plano que vai ser executado começa na sua cabeça. Então, se você não tem tempo de criar esse plano, se você não cria um tempo proposital na tua agenda para ter tempo livre de pensar e tudo mais, acontece que você acaba não conseguindo criar um planejamento para crescer o teu negócio, tá? E aí, eu vou te mostrar aqui algumas formas que eu uso aqui na empresa para melhorar essa minha questão de agenda. Por exemplo, uma coisa que eu implementei que me ajudou demais são turnos do meu dia sem reunião. Então, por exemplo, imagina que você trabalha de manhã e à tarde. Vamos supor que à noite você não trabalhe, beleza? Se você trabalha de manhã e à tarde, isso quer dizer que de segunda a sexta
você tem 10 turnos, né? Um de manhã e um à tarde. Isso a cada dia. Então, o que eu te recomendo? Que você tenha, no mínimo, ali 3 a 4 turnos por semana que você não marque nenhuma reunião. Nem com cliente, nem com equipe. Que seja um momento para você olhar a gestão do seu negócio. Seja a gestão tática, que é de pessoas, de processos, ou a gestão estratégica. Então, pensa assim, de 3 a 4 vezes por semana, tira um turno, um bloco de horário de 2, 3 horas e lança isso na tua agenda como um compromisso, como uma reunião. Só que é uma reunião com você. É uma reunião com você, empresário, você com você. Se você tem outros líderes, se você tem outros heads, outros gerentes com você na operação, você pode ter alguns desses horários com eles, tá? Mas é o momento que você vai olhar para a gestão tática, que é de pessoas, e a gestão estratégica do seu negócio. Cara, isso ajuda demais a organizar a tua semana. Eu hoje estou tentando, não vou dizer para você que eu já executo isso 100%, tá? Mas de 2 a 3 vezes por semana, por exemplo, de manhã eu não marco reuniões. Então, eu tento durante a semana, de 2 a 3 vezes de manhã, não marcar reuniões. E tem mais 1 ou 2 dias à tarde que eu também não marco nenhum tipo de reunião. Por quê? Isso me ajuda a ter foco, tá? Como eu tô fazendo, por exemplo, hoje, essa maratona de conteúdo, eu trabalho manhã, tarde e noite. À noite eu nunca marco reunião. Então, se o meu dia foi muito atribulado, ou com produção de conteúdo, ou com as demandas da agência e da consultoria, eu uso esse horário da noite para olhar para a gestão tática da minha equipe e da minha empresa e a gestão estratégica, tá? Então, tirar um turno é muito importante, mas eu vou te falar, isso só funciona se você lançar na sua agenda como um compromisso. Você deixar só na cabeça, esquece. A vida vai começar a acontecer de novo, talvez você faça isso 1 ou 2 vezes, mas na terceira, na quarta, possivelmente a rotina vai engolir essa estratégia. Então lança na tua agenda como um compromisso com alguém, que a chance de você cumprir é muito maior, tá? E uma outra forma que você pode fazer é o seguinte, eu sempre, assim que vira o mês, preferencialmente no dia 1º do mês. Ah, dia 1º é final de semana, então eu pego o primeiro dia útil. No máximo, segundo dia útil do mês, eu tiro o dia totalmente off para sair do escritório, eu não fico aqui. Minha equipe fica aqui, eu vou pra rua, eu vou para um coworking, eu vou para um café, eu vou para uma padaria, eu vou para um shopping, eu não fico nem aqui nem em casa. Eu vou para um lugar totalmente novo para eu olhar para o mês da minha empresa, o mês atual, o mês que passou e projetar os 3 meses, né? E olhar a projeção de 3 meses e ver em que pé que eu tô. Isso me ajuda a ter clareza de quais projetos eu vou priorizar naquele mês. Tá bom? Mas aí eu tiro um dia inteiro, literalmente. Eu deixo meu filho na creche de manhã, já pego o carro ou pego a moto e vou para um café, vou para um coworking, enfim. Me isolo do meu ambiente natural para eu conseguir olhar para aquele mês de forma estratégica. Isso me ajuda demais a saber o que eu vou priorizar, o que eu vou passar para minha equipe de tarefa, ou qual projeto que eu vou dar mais foco naquele mês, tá? Ajuda demais, beleza? E para fechar o vídeo, como que eu faço a distribuição, como que eu faço hoje em dia a distribuição das minhas 3 agendas? Tática, operacional e estratégica. Basicamente é o seguinte, eu de manhã, eu tenho a minha agenda tática, como eu falei para você. Agora há pouco eu não marco reuniões de manhã. Eu evito marcar. Às vezes eu marco só uma consultoria ou outra que já está agendado, mas de uma forma geral, eu não marco reuniões de vendas de manhã, por exemplo. Então de manhã é a minha gestão tática, a minha agenda tática. É onde eu chego no escritório, eu faço meu devocional, eu faço minhas coisas aqui, e eu olho o Trello da equipe, olho os grupos do WhatsApp, respondo um funcionário ou outro, respondo um parceiro ou outro, tá? Então ali é a minha gestão tática de pessoas e processos, de manhã. À tarde eu costumo ter agenda operacional. Então à tarde, ó, pau quebrando. É vendo campanha, é fazendo reunião de vendas, é atendendo cliente. Então à tarde é o Willy operador. Mas eu isolo isso. Eu deixo amanhã para o Willy gestor e à tarde o Willy operador. É onde eu gravo vídeo, etc. Tá? E a minha agenda estratégica, eu não tenho horário para ela definido, tá? Só que são os meus dias off escritório. Então, certamente, eu tenho um dia no mês
100% focado no meu estratégico, beleza? E sempre que eu preciso ao longo da semana, eu separo ali um turno e vou para um café, saio do escritório para ter tempo de pensar e acompanhar o crescimento da empresa. Cara, isso me ajuda demais a ser dono da minha rotina, beleza? E aí, por ser dono da minha rotina, eu consegui fazer esse desafio de 40 dias para criar conteúdo. Sem isso, eu não conseguiria. Se eu tivesse o tempo todo no olho do furacão, eu não conseguiria estar gravando aqui esses vídeos para vocês, beleza? E aí, meu pai, a moral da história, né? Empresário que não controla a sua agenda vira agenda dos outros. Então, se você quer parar de trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, cara, começa a controlar a tua agenda. Começa a ter controle sobre o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, tá bom? Para fechar, então, um pequeno resumo, lembrando você que tem 3 tipos de agenda. Agenda operacional, tática e estratégica, ok? Eu te recomendo a você ter turnos da sua semana sem reuniões, porque isso te ajuda a pensar no seu negócio e não somente executar as coisas, tá? Te recomendo também que você sempre tire o primeiro ou o segundo dia útil do mês para ter um dia off de escritório, de empresa, e focar em um dia de planejamento. Isso, cara, de verdade, isso é poderosíssimo, isso pode mudar o teu jogo, tá? E como que eu distribuo a minha agenda? De manhã eu faço a gestão tática das empresas que eu toco aqui, à tarde a parte operacional, e eu sempre procuro encaixar ali, ao menos uma vezinha por semana, um bloco estratégico fora do escritório, 2 ou 3 horas fora do escritório, para olhar o crescimento e acompanhar as coisas, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, cara, já sabe, encaminha ele para ao menos um empresário, que, principalmente aquele cara enrolado que você conhece, que tá precisando, que vive no corre, encaminha para ele, porque possivelmente esse cara não tem hoje uma agenda estruturada, possivelmente ele é refém da agenda dos outros, tá bom? Encaminha e se inscreve aqui no canal, que ajuda a gente a crescer, tá bom? E a gente continua criando conteúdo e soma com você, beleza? Vou ficando por aqui e nos vemos amanhã no próximo vídeo.